Vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre campo elétrico. O campo elétrico é um tipo de fenômeno que acontece na natureza com grande frequência, né? A gente pode, por exemplo, usar como parâmetro o processo de proteção da superfície da Terra provocado por um campo eletromagnético, né, que parte dos polos e protege o nosso planeta contra a radiação que vem do espaço, principalmente do Sol, né? Então esse campo elétrico ele é parte de um campo chamado de campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele é constituído, portanto, por dois campos. Um campo que é chamado de campo elétrico, que está se entrelaçando em uma direção contrária à direção de um outro campo que a gente chama de campo magnético. No entanto, os dois campos eles se dependem, precisam um do outro para existir, e o conjunto desses dois campos nós chamamos de campo eletromagnético, tá certo? Hoje nós iremos estudar o que é o campo elétrico, como é que se utiliza ele nas equações matemáticas para determinar a força elétrica e a relação desse campo elétrico com as cargas existentes no espaço, né? A gente sabe que toda carga colocada no espaço, seja ela positiva ou negativa, vai gerar um campo que vai gerar um campo no espaço, ou seja, vai influenciar uma determinada região do espaço, e esse campo é chamado de campo elétrico, tá certo? As forças de campo, ou seja, quando você fala em força de campo, são aquelas forças que vão agir ou vão existir sempre que houver o espaço. Então, para haver uma força de campo, não precisa contato entre os objetos, entre as partículas. Basta apenas que existam lá dois objetos ou duas partículas no espaço. Então, essas partículas irão produzir entre si uma força, né, que pode ser tanto de atração como pode ser de repulsão. Portanto, quando essas forças existirem, sem que haja contato entre essas partículas, você vai chamar essa força de força de campo. Basicamente, existem três forças de campo, que é a força gravitacional, nós já conhecemos, né, desde a época da época do primeiro ano. Então, a força gravitacional é uma força que vai existir sempre que você tem dois objetos massivos, ou seja, se um corpo A tem massa e um corpo B tem massa, e esses corpos estão a uma certa distância, quanto menor for a distância entre esses corpos, maior será a força gravitacional, ou seja, maior será a atração entre esses corpos. Então, não precisa eles estarem tocando, como eu disse, se é uma força de campo, basta apenas que haja uma interação à distância entre esses dois corpos. Como é uma força que depende da gravidade, que depende da massa, quanto maior for a massa e quanto menor for a distância entre esses corpos, maior será a interação da força gravitacional. A força magnética, né, que é uma força que nós encontramos nos ímãs. Então, sempre que você tiver um ímã, você vai ter um polo norte, vai ter um polo sul, e esses polos eles interagem entre si, né, produzindo o tal do campo magnético. Então, toda força magnética está atuando no ímã da seguinte maneira: o polo norte sempre vai atrair o polo sul. Significa dizer que polos iguais, se eu tiver um polo norte interagindo com o polo norte, vai haver uma repulsão. Se eu tiver um polo norte interagindo com o polo sul, vai ter uma atração. Tá certo? Então, uma força magnética você encontra nos ímãs. Esses ímãs podem ser naturais, como é os chamados ferromagnéticos, você pode encontrar na natureza, a partir de minerais, rochas que você extrai do subsolo, ou podem ser ímãs artificiais que são produzidos a partir de corrente elétrica, como são aqueles ímãs que a gente utiliza para captar grandes massas metálicas, como carros velhos, né, material que vai ser reciclado, que tem a característica metálica. Então, essas são as duas forças de campo que nós abordamos agora. Existe uma terceira força de campo, que é a que nós vamos estudar agora, que é chamada força elétrica, né? Então, a força elétrica é uma força, como eu disse para vocês, que ela vai existir sempre que tiver um corpo que tenha carga elétrica positiva ou negativa. Portanto, a força elétrica, né, ela resulta de um corpo que gera em torno de si mesmo, né, um campo elétrico que é expresso por um vetor. Então, sempre que a gente estiver falando de vetor, você tem que lembrar que vetor é uma expressão que nós utilizamos para definir, além do valor numérico, além do valor quantitativo de uma grandeza,
também se precisa falar sobre a direção e o sentido dessa grandeza. Como a força é uma grandeza vetorial, significa dizer que você vai ter que, além da grandeza numérica, dizer o valor da força, você precisa dizer para onde a força aponta, se é para a direita ou para a esquerda. E qual é a direção dessa força? Se é uma direção horizontal, se é uma direção angular ao horizonte, ou se é uma direção vertical. Tá certo? Então lembre disso, força elétrica é uma grandeza vetorial. Tá certo? E ela vai existir sempre que houver duas partículas interagindo entre si. Essa questão precisa ser bem entendida. Tá certo? Agora nós vamos fazer uma analogia entre o campo elétrico e os campos gravitacionais. Vocês vão perceber que a relação é muito parecida, né? No entanto, o campo gravitacional ele vai existir sempre que você tiver um objeto, né? No caso aqui eu usei como exemplo a Terra, e esse objeto ele interage com um objeto que está a uma certa distância, né, desse objeto maior. Então perceba que a relação entre esses dois objetos acontece pela distância entre eles e pela massa que esses objetos possuem. Então, quanto maior for a massa desse objeto, maior será a interação de atração da força gravitacional. Tá certo? Para você determinar o valor dessa força gravitacional ou desse campo gravitacional, você vai usar essa expressão que a gente já conhece lá como sendo a segunda lei de Newton. Então, você vai dizer que o valor da força gravitacional, que é um vetor, né, é igual ao valor da força-peso, que é outro vetor. Como é que eu sei disso? Porque tem uma setinha dizendo aqui em cima do símbolo que essa grandeza é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, se você quiser determinar o valor da força gravitacional existente entre dois objetos, basta você dizer que ao dividir o peso pela massa, sendo que a massa é uma grandeza escalar, você encontra o valor dessa grandeza, no caso da força gravitacional, tá certo? Então a força gravitacional é a razão entre o peso e a massa, ok? Então veja a relação entre essa grandeza que eu chamo de grandeza gravitacional e a grandeza que eu chamo de grandeza elétrica, força elétrica. Na relação da grandeza gravitacional, aqui você vai ver que o peso e a gravidade são duas grandezas que vão ter sempre a mesma direção e vão ter o mesmo sentido. Por quê? Porque a força gravitacional é uma força só de atração. Então perceba que o vetor aponta para o centro do planeta aqui, ó, do corpo maior, né? Esse corpo menor está sendo atraído para o centro desse, tá certo? Então, eu vou ter uma grandeza numérica, que é o valor da força com que esse corpo atrai esse, tá certo? E que também, se esse valor é x, ou seja, se esse corpo atrai esse com o valor x, esse corpo também atrai esse com o valor x. Então, é aquela coisa da ação e reação, tá certo? Então, como esse corpo é maior, você vai sentir que esse corpo maior atrai o corpo menor com maior intensidade. Isso é um erro. Da mesma maneira que o maior atrai o menor atrai o maior, certo? E o vetor força gravitacional, ele vai ter uma direção e um sentido para o centro do planetazinho maior aqui, tá certo? Então essa é a relação da força gravitacional quando a massa ela for sempre maior do que zero. Porque se a massa for igual a zero, o valor do campo gravitacional também vai ser zero, tá certo? Quando você vai analisar o valor da força elétrica, veja que eu coloquei aqui para vocês verificarem aqui embaixo, né? Acho que dá para ver. Quando você vai analisar o valor da força elétrica, o que é que você pode perceber com isso? Você pode perceber que a partícula aqui, que a gente chama de partícula geradora, né, ou carga geradora, ela vai influenciar o espaço em volta dela. Para eu saber o tamanho dessa influência, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em torno dessa partícula maior, que a gente chama de partícula geradora, uma partícula de prova, ou uma carga de prova, que é representada pelo Qzinho minúsculo, tá certo? Então a relação entre a carga de prova, que geralmente é negativa, você usa como valor negativo, e o valor da carga geradora, né, que é positiva, então a relação entre elas é muito parecida com a relação que acontece, por exemplo, lá com o vetor campo gravitacional, né? Só que a diferença aqui é que enquanto no vetor campo gravitacional você vai ter apenas uma relação de atração, ou seja, uma partícula sempre atraindo a outra, aqui na relação do vetor campo elétrico você pode ter uma relação de atração e você também pode ter uma relação de repulsão. Como é que é isso, professor?
Se você tem duas cargas de mesmo sinal, do mesmo módulo, né? Melhor dizendo, mesmo sinal, por exemplo, se fossem duas cargas negativas ou duas cargas positivas, o que haveria aqui seria uma repulsão. Então, a direção seria a mesma, né? Ou seja, o vetor apontava para o centro do planeta aqui, né? Tá certo? Mas o sentido seria diferente. Ou seja, se elas são iguais, significa dizer que o sentido do vetor aponta para fora. É uma repulsão. Se elas forem diferentes, o que é que vai acontecer? O sentido do vetor sempre vai apontar para dentro da carga maior. Tá certo? Então, veja que a direção é para dentro, tá certo? E como é que vai ficar o sentido? O sentido você vai olhar para essa carga aqui, ó. Sempre que a carga for negativa, o vetor campo, né, vai apontar o vetor campo elétrico, aqui é o vetor força, esse setinho apontando para cá, para dentro, é o vetor força. O vetor campo vai apontar para fora, tá certo? Essa carga é negativa, então o vetor campo aponta para fora. Então perceba que é diferente da força gravitacional. Na força gravitacional, você vai ter o vetor apontando sempre para o mesmo sentido e a mesma direção. No caso da força elétrica, o vetor campo aponta para dentro, o vetor força aponta para dentro, quando essa carga é positiva e essa é negativa, tá certo? Mas o vetor campo, ou seja, o campo elétrico aponta para fora no sentido contrário da carga negativa. Então não esqueçam disso aí. Então o sentido é diferente, muitas vezes, certo? Se for todo mundo negativo, aí o que acontece? O vetor campo aponta, o vetor força aponta para dentro e o vetor força também, o vetor campo também aponta para dentro, tá certo? Se essa fosse positiva e essa fosse negativa, como é que seria? O vetor campo apontaria para dentro, mas o vetor força apontaria para dentro, mas o vetor campo apontaria para fora aqui, tá certo? Então lembre disso que não vai ter errado. Só olhar o sentido, o tipo de carga. Cargas iguais, você vai ter uma repulsão, carga diferente, você vai ter uma atração. Vetor campo e vetor força elétrica são dois vetores diferentes nessa situação aqui. Como é que você vai analisar um e o outro? Vai olhar para a carga negativa. O vetor campo elétrico sempre aponta para fora da carga negativa. E o vetor força sempre aponta para dentro da carga positiva. Tá certo? Sabendo disso aí, você não vai ter problema. A equação do campo elétrico é simples. Você vai dizer que o campo elétrico, o E, que é o módulo do campo, vai ser igual à força elétrica dividido pela carga. Tá certo? Como a força é dada em Newton e a carga é dada em Coulomb, o vetor campo elétrico vai ser igual a Newton por Coulomb. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Então o vetor campo elétrico vai ser igual a Newton, que é o valor da força, dividido pela carga, que é o valor por Coulomb, que é o valor da carga. Tá certo? E aqui acho que não dá para ver, mas eu vou ler para vocês. O vetor força e o vetor campo têm a mesma direção, mas podem ter sentidos diferentes para o campo, tá certo? Então o campo elétrico, como eu disse, você pode observar a carga de prova. Se a carga de prova for negativa, o campo aponta para fora e a força para dentro, tá certo? Se a carga de prova for positiva, a força aponta para fora e o campo aponta para dentro. É só você analisar a força aqui que você não vai ter errado, tá certo? Vamos fazer os exercícios depois aí para vocês entenderem como é que a gente analisa esse tipo de comportamento vetorial do campo elétrico. Ficamos por aqui, por enquanto, para essa aula inaugural de campo elétrico.